e está pensando em entender um pouco mais sobre essas principais ferramentas que a gente vai precisar ter, que você vai precisar ter no teu escritório contábil. Então ontem a gente, recapitulando, a gente falou um pouco de como que você faz para escolher o teu sistema contábil, quais são as principais ferramentas que eu, Eduardo, utilizo aqui na minha empresa de contabilidade, e o porquê que eu utilizo cada uma delas e porquê que eu acredito que você deveria utilizar também essas ferramentas para, conforme eu falei anteriormente, porque essas ferramentas simplesmente ela tem um único objetivo, que é o quê? Facilitar as nossas vidas na parte operacional e na parte prática do nosso escritório de contabilidade. Então hoje eu vou me aprofundar um pouco mais relacionado a esse assunto, falar um pouco mais aprofundado de cada um deles, porque eu percebi que ainda não é muito familiar para a gente que está começando. Acredito que não foi para mim, acredito que também não é para você tudo isso que a gente vai falando. E é importante que você já saiba tudo isso, quando você está começando o seu escritório de contabilidade, porque vai te economizar um tempão muito grande relacionado a esses assuntos, então a gente vai aprofundar um pouco mais. Últimos recados, a gente está chegando na nossa aula 18/21, ou seja, o encerramento desse desafio ele vai ocorrer no dia 14, que é na próxima quinta-feira. Então eu espero cada um de vocês para a gente ver essas 21 aulas, para a gente fechar essas 21 aulas com chave de ouro. Se você perdeu alguma dessas aulas anteriores, que foi, hoje a gente já está no 18º dia, 18 dias intensivos de conteúdo, onde eu quis compartilhar o meu máximo aqui que eu tenho de conhecimento para você que está começando. Por quê? Não é nada, não quero enxurrar você de conteúdo, mas é algo que eu acredito que foi fundamental, que é fundamental, foram pelos feedbacks que eu recebo de cada um de vocês, pelos directs, pelas mensagens, pelos comentários, por inúmeras maneiras que vocês entram em contato comigo. Eu acredito que um pouco do conhecimento que eu tenho nesses 10 anos atuando na área e basicamente 6 anos no meu próprio escritório de contabilidade, fortalece muito e motiva muito cada um de vocês a entender que vocês também é possível sim vocês começarem o teu negócio contábil assim como eu comecei. E muitas vezes o que falta, o que eu costumo falar o que falta é um pouco mais de entender na prática como que isso funciona. Deixa eu arrumar meu papel aqui que toda hora ele está caindo. Entender na prática um pouco de como isso funciona é importante antes da gente começar. Sempre disse no início que quem me dera se eu tivesse começado, eu poderia ter tido essa oportunidade de conhecer um pouco mais aprofundado as nossas rotinas que a gente tem dentro da nossa empresa de contabilidade. Por que eu falo isso? Porque eu já fui professor universitário, já dei aula em universidade para o curso de contabilidade, já trabalhei por 3 anos dentro de universidade e também fui aluno assim como você. E eu sei que a faculdade não é por problema de faculdade, não é esse o momento que eu quero compartilhar, mas eu sei que elas não nos preparam para o nosso conhecimento prático, para aquilo que a gente aprende mesmo dentro do escritório de contabilidade, que eu acho que é uma faculdade incrível e um pouco que a gente compartilha com você, eu acredito que já é um bom tamanho, um bom desempenho para você que está começando. Então eu já adianto, provavelmente para alguém que está me assistindo pelo YouTube, o YouTube hoje provavelmente vai enfrentar algumas instabilidades, então se você tiver com instabilidades, pode me assistir aqui pelo Instagram, que também não vai ter impedimento nenhum. E nunca é importante menos dizer, se essas aulas estão fazendo sentido para cada um de vocês que estão me assistindo todo dia aqui às 20 horas, clica nesse aviãozinho, clica no coração, isso é importante porque o Instagram e o YouTube terminam de notificar o restante dessas trocentas pessoas que querem estar aqui compartilhando um pouco mais e recebendo um pouco mais de conhecimento. Basicamente, tudo que ocorre dentro internamente de uma empresa de contabilidade, onde poucas pessoas resolvem compartilhar, né? Poucas pessoas resolvem compartilhar e eu estou aqui colocando o meu tempo e a minha disposição com cada um de vocês. Hoje a gente vai retomar um assunto que é muito importante sobre sistema contábil, é algo que eu acredito que é importante para você que está começando, porque é algo que você ainda não entende, é algo que você não saca, que você não sabe que isso existe. Então ontem eu falei algumas palavras mais técnicas e algumas pessoas ficaram perdidas, né, relacionado ao assunto que eu quis. Então, não, Eduardo, você precisa se aprofundar um pouco mais, dar um pouco mais de detalhe para essas pessoas que estão começando. Porque tem algo que a gente que está aqui ministrando, que a gente não saca, a gente não entende, isso chama maldição do conhecimento. O fato de eu achar que eu sei é a mesma coisa de eu achar que você também sabe. Não necessariamente não é isso, não necessariamente é isso que acontece na prática com cada um de vocês. Então vamos dar sequência nessa aula, nesse bate-papo.
Ressalto já aviso inicial. Se vocês tiverem dúvidas, sobre qualquer tipo de ferramenta que eu souber, claro, nessa aula eu quero fazer esse bate-papo. Ontem a gente terminou a nossa aula com um tempo bastante estourado, então hoje eu quero poder tirar algumas dúvidas e também responder algumas que eu já recebi no meu Instagram, que eu já recebi no meu direct, e quero compartilhar e deixar registrado aqui, que pelo fato de algumas pessoas estarem aqui comigo ao vivo, tem essa oportunidade de colocar a sua dúvida, mas as outras quase 100 pessoas que estão ouvindo essas lives diariamente, porque é 100 pessoas que estão basicamente ouvindo elas diariamente em 24 horas, porque dá 24 horas eu tiro cada uma do ar. Então, mesmo que por algum N motivos algumas pessoas não conseguem estar aqui com a gente às 20 horas, mas basicamente a gente impacta quase 100 pessoas diariamente com esses conteúdos que ficam gravados por 24 horas. Então, se você tiver dúvida, a oportunidade que você tem, é um momento que eu abro para você colocar aqui nos comentários, eu terei o maior prazer em te ajudar, em esclarecer a sua dúvida especialmente. Vamos lá, uma dúvida que me mandaram, que eu percebi que eu tinha que me aprofundar um pouco mais, Eduardo, sobre sistema contábil. Ontem você falou um pouco sobre o sistema, você falou um pouco de padronização, de parametrização. Que raios é isso? Então, eu quero explicar para você que não está tão acostumado ainda com esse tema, esse assunto seguinte, assim, esse bate-papo seguinte. Olha, quando você resolve em contratar um sistema contábil, porque é algo que você vai precisar, quando você vai começar o seu escritório contábil, a gente falou ontem que é algo essencial. Quando você contratar um sistema contábil, basicamente você tem que entender da ferramenta para fazer algumas padronizações. Poxa, isso que eu acho que confundiu algumas pessoas. Eduardo, que raios de padronizações são essas? Padronizações, pessoal, nada mais e nada menos você trazer a legislação contábil, você trazer a legislação fiscal, você trazer a legislação de folha e criar parâmetros no teu sistema, porque o sistema ele executa o que você pede para ele fazer. Então, se você pedir para essa empresa pagar X% de impostos, o sistema vai fazer essa apuração para você. Então, você vai colocar lá, essa empresa, você vai parametrizar ela, você vai dizer um parâmetro para ela e ela vai calcular os impostos dessa maneira. Então, o que acontece quando você contrata um sistema que vai existir já de início é você realizar essas parametrizações, ou seja, você colocar um padrão nesse sistema contábil para que ele faça os cálculos. Que tipos de cálculos? Cálculo da folha de pagamento, cálculo acho que o YouTube travou, cálculo da folha de pagamento, cálculo da escrita fiscal, cálculos da contabilidade. Então, tudo isso você vai precisar colocar como parâmetro inicial no teu sistema contábil. Então, dizer que o teu sistema vai ser padronizado, vai ser parametrizado, é simplesmente você colocar um padrão para que ele faça esses cálculos e essas apurações para você. Então, basicamente, quando você contrata esses sistemas contábeis, eu particularmente utilizo o Domínio, que é o sistema que eu utilizo, e durante o meu acompanhamento é o sistema que eu recomendo e que durante as gravações de telas que a gente faz, os passo a passos, durante as gravações de tela e os passo a passo é o sistema que eu recomendo, eu te mostro passo a passo como que você padroniza isso, como que você coloca padrão nessas apurações. Então você vai precisar entender que esses sistemas, eles não vêm padronizados, ele vem com alguns modelos, mas você vai ter que tirar basicamente um dia do teu tempo para fazer essas padronizações iniciais. Só um pouquinho aqui, pessoal, deixa eu ver se o pessoal do YouTube, eu acho que no YouTube está travando, confirma para mim, por favor, se no YouTube está travando, quem está me assistindo pelo YouTube. Se estiver travando, recomendo você, se puder, vem aqui para o Instagram que fica mais fácil. Então vamos lá dar sequência nesse conteúdo gravado. Nesse conteúdo que vai ficar gravado. Então, quando você faz essas padronizações, quando você coloca essas padronizações no sistema, você vai ter que tirar basicamente um dia do teu tempo para padronizar. Eu chamo aqui no meu escritório de empresas modelos. Por que empresas modelos? Porque o parâmetro ele existe o seguinte, você não vai precisar toda vez realizar essa padronização no teu sistema contábil. Por quê? Porque o que você vai ter diariamente no teu escritório de contabilidade é o quê? Novas empresas entrando, ou seja, você pegando novas empresas para prestar assessoria. Então, se você já tem o que eu chamo de empresas modelos, ou seja, empresas padrões,
automaticamente, quando você adquirir um novo cliente, quando um novo cliente entrar no teu escritório de contabilidade, para você realizar essas apurações, simplesmente você vai pegar esses modelos que você já tem pré-definidos e replicar para esse novo cliente que você tem. Então isso é uma objeção, ou seja, é um ponto cego de muita gente que está começando e não dá tanta importância, ou seja, não dizer e não fazer isso muito bem feito. É algo que você vai precisar fazer, uma única vez. Por quê? O que você precisa é criar suas empresas padrões, criar os seus modelos. Para quando? Para quando você entrar uma nova empresa, para quando entrar um novo cliente, simplesmente você vai copiar toda aquela padronização que você fez naquela empresa que você deseja replicar. Então é algo que você vai gastar, eu falo, nem gastar, você vai investir 10, 15, 20, uma hora ou um dia do seu tempo, um dia basicamente do seu tempo para fazer isso no teu escritório de contabilidade, que é algo que para frente você simplesmente vai ter que replicar. Então quais são esses tipos de padronizações? Aqui como que eu separo na minha empresa de contabilidade aqui? Basicamente eu tenho 3 grandes padrões de empresas específicas, ou seja, 3 grandes raízes que toda vez que entra um novo cliente, eu puxo esses raízes para replicar nessas empresas. Por quê? Vou te explicar quais os 3 tipos de raízes que eu tenho, Eduardo Zandonato. Eu tenho um modelo padrão para quando uma empresa é do Simples Nacional. Por quê? Lembra que eu falei o que é essa parametrização? Essa parametrização é simplesmente você dizendo para o sistema, olha sistema, toda vez que a empresa for desse tipo, você vai calcular os impostos desse jeito. Folha de pagamento. Toda vez que você tiver esse padrão, você vai calcular os impostos desse tipo. E lá nas aulas de departamento fiscal que eu dei lá no meio da nossa jornada de 21 dias, o que eu disse? Qual que é o principal fator que vai determinar o seu tipo de apurações de impostos, o seu tipo de apurações de impostos? Basicamente é o regime tributário. Então, se você tem uma empresa do regime tributário simples, fiscal, apurações de impostos do fiscal, basicamente, todas as empresas novas que você adquirir, ela vai utilizar aquela raiz de apuração. Ela vai utilizar os anexos do Simples Nacional, ela vai utilizar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, ela vai utilizar o mesmo parâmetro para você apurar os seus impostos numa única guia, ou seja, então é uma noção, é um rumo único. Então eu aqui, de forma prática, no meu escritório de contabilidade, separo empresas do Simples Nacional, empresas do lucro presumido, porque muda o regime de apuração, e empresas do lucro real. Aí muita gente me pergunta, Eduardo, mas tem empresas do Simples Nacional que muda, é comércio, outra é serviço. Esse ajuste fino, que eu chamo de ajuste fino, eu faço individualmente dentro de cada empresa. Por que eu faço individualmente dentro de cada empresa depois que eu replico lá do meu modelo padrão? Porque aí vai entrar muito mais as particularidades que cada empresa vai ter. Cada particularidade que cada empresa vai ter. Então, por exemplo, tem empresa que só vai ter nota de serviço, tem empresa que só vai ter nota de venda de produto. Então, por quê? Porque se eu começar a criar muito modelos de empresa, eu quero uma empresa do modelo do Simples Nacional Comércio. Tem uma empresa modelo Simples Nacional Serviço. Empresa modelo Simples Nacional Empresa Médica. Aí eu começo a ter trocentas empresas modelo dentro do meu parâmetro, dentro do meu sistema. Então não é assim que eu acho que é viável você começar e não é assim basicamente que eu faço no meu escritório de contabilidade. Então eu utilizo 3 grandes raízes: empresas do simples, empresas do presumido e empresas do lucro real. Porque basicamente quando vai entrar novo cliente para o teu escritório de contabilidade, vai ser basicamente um desses 3 regimes tributários aqui, um desses 3 regimes. Então, eu tenho empresas modelos 3 tipos. Aí eu vi a pergunta do Robson perguntando, como saber quais parâmetros? Basicamente, os parâmetros, ele tem o grande fator principal, a grande base, o regime tributário. Porque basicamente o parâmetro é simplesmente para você dizer como que você vai apurar os impostos
daquela empresa. Então esse é um tipo de parâmetro que você vai ter pré-definido lá na tua empresa modelo. Por isso que a gente separa a empresa do simples, empresa do presumido e empresa do lucro real. Agora, como saber qual tipo de parâmetro que você vai ter que configurar lá no teu sistema contábil para cada uma delas? Aí você vai ter que entender como que você apura os impostos do Simples Nacional. Foi uma aula exclusiva que eu dei falando exclusivamente sobre a apuração de impostos do Simples. Depois, como que eu vou saber qual parâmetro eu vou colocar numa empresa do lucro presumido? Você vai ter que entender quais são os parâmetros para você apurar os seus impostos no lucro presumido no fiscal. Qual é o parâmetro que eu vou utilizar para colocar no lucro real de uma empresa do lucro real? Você vai ter que saber, foi uma aula específica que a gente deu anteriormente, quais são os parâmetros de uma empresa do lucro real para você começar. Então, basicamente, é por isso que a gente tem essa divisão. Folha de pagamento, mesma coisa. Folha de pagamento você vai precisar quais são os modelos, quais são os tipos de apurações de empresas do Simples Nacional, quais são os tipos de apurações de empresas do lucro presumido e quais são os tipos de apurações de empresas do lucro real. Então, quando a gente fala de parâmetro, para vocês, se tiver tudo tranquilo para vocês, tanto no Instagram como no YouTube, no Instagram já vai clicando nesse coraçãozinho para ele notificar ainda mais pessoas para estar aqui com a gente. Quando você determina lá no parâmetro esses 3 tipos de regime, esses 3 tipos de apurações, simplesmente a partir dali você simplesmente vai replicar essas configurações e fazer alguns ajustes dentro de cada empresa para algumas situações particulares, para algumas situações práticas. O mais importante aqui, nesse primeiro momento aqui, é o quê? Eu te trazer o conceito, porque muita gente, quando eu falei o que era parametrização, o que é você parametrizar o sistema, completamente voou na maionese e não sabia nem o que se tratava esse parangolé, nem o que se tratava essa parada. Então, padronização é você configurar o teu sistema contábil para que ele faça essas apurações. De início, confesso para vocês, confesso para cada um de vocês, que isso na aula do nosso dia 14, na aula do dia 14 de maio, a gente vai falar isso com muito mais propriedade, muito mais de forma prática, com telas, com várias situações que a gente vai poder compartilhar lá. Isso de início meio que assusta a gente que está começando, mas me assustou também quando eu comecei, mas é algo que quando você entende o fundamento, quando basicamente você entende como faz, você padroniza, parametriza isso muito bem feito. E o mais legal desses sistemas que você pode simplesmente tirar um dia para fazer isso ou pedir um dia de um apoio, de uma consultoria, de um acompanhamento para deixar isso todo parametrizado para você, porque nos próximos dias, nas próximas empresas, o que você vai ter que fazer? Simplesmente dizer para o sistema, olha, estou cadastrando uma nova empresa, estou cadastrando um novo cliente na minha empresa contábil, quero que você utilize as mesmas configurações dessa empresa X. Quero que você utilize as mesmas configurações dessa empresa Y. Quero que você utilize as mesmas configurações dessa empresa Z. Parece assustador no início, mas não tem nada de assustador. O importante é o que eu venho falando lá na aula de ontem. O importante é quando você escolher o teu sistema contábil, escolher um bom sistema, fazer essas padronizações, fazer esses parâmetros logo de início. Eu sempre gosto de, quando os meus alunos me perguntam, faço isso logo ou demoro mais um pouquinho? É a mesma coisa, eu digo o seguinte, olha, quando você vai, não sei se alguém de vocês já dividiu casa com alguém, já morou com mais de algumas pessoas, eu sempre digo o seguinte, olha, se você não colocar a regra quando você entra, estando lá dentro é muito mais difícil. O sistema, cara, é a mesma coisa. Se você não falar, isso é prioridade, por isso que é importante a gente te dar o passo a passo. Olha, isso é prioridade 1. Prioridade 1. Primeira coisa que você faz antes de você começar a colocar cliente lá dentro do teu sistema contábil é primeiramente ajustar esses parâmetros iniciais, porque depois você vai estar bem mais tranquilo, bem mais confiante para você seguir e para você realizar todas essas apurações dentro do teu sistema contábil. Então, se você já vai tendo dúvidas, se você tem algumas dúvidas relacionadas a isso, já vai colocando nos comentários que a gente vai tirar uns minutinhos para responder. O próximo assunto muita gente pergunta, Eduardo, que tipos de parâmetros são os básicos de um sistema contábil? Quais são os que não pode faltar, que vai ter que fazer inicialmente?
Primeiro, eu já te adiantei anteriormente que o parâmetro base inicial, o parâmetro 1 é você dizer qual o regime tributário daquela empresa, porque assim você vai definir o rumo das apurações dos seus impostos, tanto do fiscal como da folha. Por quê? Porque aqui a gente já está careca de saber que o que determina o que uma empresa vai pagar de impostos, basicamente é o regime tributário que ela está enquadrada. Segundo, algumas importações básicas. Lembra que eu falei que hoje a maioria da movimentação, tanto de entrada, ou seja, tudo aquilo que o seu cliente compra, como tudo aquilo que o seu cliente vende, ela é feita através de nota fiscal eletrônica, ou seja, o famoso e conhecido XML, que é o espelho da nota fiscal em formato digital. Então, o segundo tipo de configuração que a gente tem que fazer é justamente a configuração dessas importações. Porque uma coisa é, o arquivo XML ele existe, tem lá a nota fiscal. Segundo ponto que você vai ter que fazer para que o sistema reconheça essa nota fiscal e traga essas informações para dentro do teu sistema contábil, você vai ter uma segunda tarefa que é a configuração, ou seja, a parametrização para o sistema contábil reconhecer esses arquivos XML e fazer a importação. Eduardo, está começando a falar grego, eu sei, porque a partir da gente vai chegando na nossa aula 20, o bicho vai pegando, né? A gente vai saindo um pouco desse conceito teórico, que é esse o meu objetivo, e te trazer para a realidade de um escritório de contabilidade. Para a realidade de um escritório de contabilidade. E isso tudo você vai se deparar quando você começar, quando você entrar lá no campo de batalha prático da tua empresa de contabilidade. Então, basicamente, se eu fosse te dar quais são os dois principais parâmetros que a gente vai precisar fazer, é justamente o parâmetro de apurações de impostos com o parâmetro de importações de arquivos XML. Tem mais tipos de importações? Quando eu falo em importações, é trazer a informação de fora para dentro do teu sistema contábil. Tem mais tipos. Tem, por exemplo, importações de SPED fiscal, que é um tipo de obrigação acessória. Tem trocentos tipos de apurações que a gente vai precisar fazer, que a gente tem um momento mais oportuno no dia 14 para aprender mais detalhadamente sobre cada um desses assuntos de forma mais específica. Outro ponto que você precisa sacar, que você precisa entender, para você que está aqui no YouTube, é que essas configurações, esses parâmetros de sistemas, eles são basicamente separados em três grandes pilares. É o pilar da departamento fiscal. O departamento fiscal vai exigir um parâmetro específico. O departamento pessoal vai exigir um parâmetro específico. E o departamento contábil, que envolve toda a questão de plano de contas, lançamentos contábeis, qual conta você quer que debita, qual conta você quer que credita. Todas essas informações elas estão atreladas no parâmetro da contabilidade. Por quê? O sistema é uma máquina. É você que vai dizer para ele o que ele vai fazer. Por exemplo, importei a nota X, combustível, um exemplo. Aonde que eu vou ter que debitar, aonde que eu vou ter que creditar? É você que vai ter que dizer para o sistema, dentro do parâmetro da contabilidade, para dizer, olha, toda vez que você tiver essa nota, você vai debitar a conta número tal e creditar a conta número tal. Então, a nível de padronização, a nível de parametrização, ela é dividida em três esferas. Departamento fiscal, departamento contábil e departamento pessoal. São basicamente esses três tipos de apurações que você vai ter que fazer. Isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho um resumão, né, que a gente vê na prática, a gente vê com mais oportunidade, a gente vê com gravações de telas, que no dia 14 a gente vai poder compartilhar isso. Que para você que ainda não está ligado, dia 14 é a nossa live 21/21, ou seja, a nossa última live desse desafio. Não quer dizer que é a minha última aula, essas aulas elas vão continuar, porém com uma menos intensidade, porque quando a gente faz a última aula, a gente tem um acompanhamento mais próximo com cada um de vocês, então me consome também. Não quer dizer que eu estou parando de fazer conteúdo, quer dizer que também estou fazendo conteúdo, mas de uma forma de um acompanhamento muito mais pessoal com cada um de vocês. Então, dia 14, na próxima quinta-feira, a gente vai ter a nossa aula de encerramento, a aula 21,
21 às 20 horas, que eu vou dar mais detalhes amanhã e na sexta-feira, mas ela vai ser transmitida exclusivamente somente no YouTube. A gente não vai fazer a transmissão no Instagram, que gera muita instabilidade. A gente vai fazer somente para você que está me assistindo no YouTube. Outros dois assuntos também que algumas pessoas me mandaram Eduardo, explica um pouco mais sobre essas ferramentas adicionais que você falou, que é basicamente o CIEG, que é basicamente a ferramenta de importação de arquivos XML direto da base da Receita Federal. O que eu preciso configurar? Essa é a ferramenta mais simples que você vai precisar fazer. Por quê? Ela funciona como? Ela te dá a possibilidade de você pegar todos esses arquivos XML que você tem lá na base da Receita e trazer para o teu servidor, ou seja, trazer para a tua máquina para você realizar essas importações. Essas ferramentas, por uma questões de segurança, por questões de segurança da própria Receita Federal, ela só é possível você fazer mediante certificado digital da empresa. E quando eu falei isso, algumas pessoas ficaram um pouco confusas, talvez nunca ouviram ou não sabem o que é o termo certificado digital. Certificado digital, de forma bem resumida para você que está aqui nesse primeiro contato, é a assinatura eletrônica da empresa, ou seja, aquilo que você assina digitalmente. E é o arquivo, é essa ferramenta, esse programinha, esse arquivozinho, que vai te dar acesso a vários sites da Receita Federal, como o site que a gente vê, ECAC, muitas vezes eu pelo menos, quando abri o meu escritório de contabilidade, nem sabia o que era o ECAC, tive que aprender na marra, então a gente tem uma aula específica, exclusiva, somente sobre o ECAC, sobre como fazer parcelamentos, como fazer várias dezenas de coisas dentro dessa ferramenta, porque o ECAC é simplesmente a comunicação que a Receita Federal tem com você, contribuinte, de meio eletrônico. E esse certificado é que dá segurança para a Receita Federal, para quem tem ele é somente o dono da empresa, somente o proprietário. Então é uma segurança que a Receita Federal propõe para que você busque o arquivo XML direto na base da Receita, Então essa ferramenta de importação de XML não precisa de parâmetro, não precisa de nada demais. Você simplesmente vai precisar ter somente o certificado digital para você fazer essas importações direto da base da Receita. Então ontem eu acabei não mencionando, por isso que a gente fez essa aula parte 2, do que seria esse programa, do que seria necessário para você fazer essas importações, fazer esse upload dessas notas fiscais direto da base da Receita Federal. E dois assuntos que eu queria falar um pouco mais aprofundado com vocês aqui também, dar uma explanada um pouco mais, tenho certeza que alguns de vocês já viram isso em algum momento, já viram em algumas palestras, em alguns eventos que a gente participa, eventos de contabilidade, que é o NIBO, essas ferramentas que vêm surgindo, ferramentas de apoio tecnológico para os contadores. Então, por exemplo, hoje aqui no meu escritório de contabilidade, eu utilizo tanto o NIBO, como o Conta Azul. Que aí eu vim explicar ontem, não deu tempo, porque a gente teve que encerrar a nossa live, por causa do tempo, eu vou explicar um pouco mais detalhado o que seriam essas duas ferramentas. Basicamente, pessoal, a gente está num tempo que se fala muito em contabilidade digital. O que é contabilidade digital? Não é a minha especialidade falar com cada um de vocês sobre esse tema específico, mas nada mais e nada menos é a contabilidade sem papel, contabilidade onde você faz todos os lançamentos através de arquivos, através de informações direto da base da empresa. Basicamente é esse o conceito. E hoje existem essas duas plataformas, não somente ela, existe mais no mercado, que proporciona essa integração digital com o seu cliente. Elas são NIBO e Conta Azul, são as duas principais que eu conheço e que eu utilizo no dia a dia da minha empresa de contabilidade. Então o NIBO tem várias ferramentas bem bacanas para nós contadores. E a que eu mencionei ontem é justamente o que? O NIBO Obrigações. Ou seja, é a ferramenta que a NIBO disponibiliza para nós contadores para fazer o controle das obrigações acessórias. Ou seja, é uma agenda para fazer o controle dessas obrigações acessórias. E qual o tipo de parametrização que a gente vai precisar fazer? Qual o tipo de parametrização que você vai precisar fazer especificamente nessa ferramenta NIBO Obrigações? Basicamente, a única configuração que você vai ter que fazer já existe padronizado na própria ferramenta da NIBO,
Já existe padronizado na própria ferramenta Nanibo as listas de obrigações e acessórios que você vai ter. O que são essas? Que a gente viu nas aulas anteriores. SPED, DCTF, CFIP, RAIS, tudo aquilo que a gente já viu nas aulas de obrigações e acessórios. Cada uma delas tem os seus respectivos vencimentos. Simplesmente você vai ter que dizer para a ferramenta quais são as obrigações e acessórios que cada empresa dessa que você possui, ela existe. Você vai dizer, essa empresa aqui ela tem CFIP, essa empresa aqui ela tem DCTF, essa empresa aqui ela tem FD contribuições, essa empresa aqui ela tem FD fiscal. Mais uma vez, talvez para você que está chegando aqui agora nessas lives, Eduardo, perdi todas as aulas, por quê? Tudo isso que a gente está falando aqui hoje de obrigações e acessórios, a gente já viu numa aula específica anterior somente sobre isso, mas é importante que, caso você perdeu, esteja comigo dia 14, porque lá vou recapitular todas essas informações, mas você precisa entender que o NIBO, você tem que previamente dizer para ele quais os tipos de obrigações que o teu cliente possui, para que ele faça esses controles específicos. É difícil, Eduardo, fazer essa parametrização? Muito tranquilo, coisas também eu tenho absoluta certeza que se você pegar todos os meus tutoriais que eu ensino, cada passo desse especificamente, com menos de um dia você já sai com isso tudo pronto para na frente você simplesmente usar essas ferramentas. O mais importante que você tem que sacar, que você tem que entender é que essas ferramentas elas não vêm 100% parametrizadas, é você que vai ter, não é o trabalho, mas é você que vai ter o conhecimento e a expertise para dizer para cada uma delas, o que ela tem que fazer. E a última ferramenta, tomar um pouquinho de água aqui, senão a minha garganta vai embora. E a última ferramenta que a gente falou ontem, que é o Conta Azul, que é uma ferramenta que eu utilizo especialmente para administrar o meu próprio financeiro, mas muita gente não sabe o que é, não sei se você já teve contato. Ela é simplesmente uma ferramenta financeira, ela é uma ferramenta de gestão de negócio para os seus clientes, onde você pode indicar para alguns tipos de formatos de clientes, não são todos os tipos de clientes que vão se encaixar na ferramenta, mas onde ela faz uma integração bacana entre contabilidade e empresa, desde integração financeira, integração contábil, integração de lançamentos contábeis. Mas especificamente a ferramenta em si dos clientes eu utilizo para pouquíssimos clientes, porque não é para todo tipo de formato de cliente que ela se encaixa nesse primeiro momento, mas eu queria que você soubesse que essas ferramentas existem. Então, pessoal, ontem a gente teve algum pouquinho de tempo para a gente, hoje essa aula vai ser bem rápida, que é a aula parte 2, para a gente, enfim, né, estamos chegando à nossa aula 20, né, são 20 dias de conteúdos extensos, todo dia, basicamente às 20 horas, e se você tem alguma pergunta, algum conteúdo específico, pode colocar aqui nos comentários, que eu teria o maior prazer em te ajudar. Preferencialmente as pessoas estão gostando mais de acompanhar pelo YouTube, não sei, acho que no YouTube é um pouco melhor a transmissão, mas eu vou tirar esses minutinhos para te ajudar individualmente cada um de vocês. Então o Robson aqui no YouTube está perguntando, dizem que o sistema domínio é ótimo em parâmetros, mas para um escritório que está começando é um custo elevado. Será que experimentar outro mais barato no começo seria viável? Então, Robson, cara, eu sinceramente, quando eu comecei o meu escritório de contabilidade, o custo do domínio estava em torno de R$300, eu acho, era mais ou menos isso. Sim, se eu vou te dizer, ele é bom de parâmetro, mas assim, nenhum sistema ele vai ser bom de parâmetro se você não for bom de conhecimento para dizer para ele. Porque assim, o que eu vejo muita gente, isso eu falo aqui mesmo, tá? Dentro do meu escritório de contabilidade, quando até simplesmente eu converso com algum colaborador específico meu, do seguinte, é um erro muito comum de quem tem empresa de contabilidade, de quem trabalha também em empresa de contabilidade. Tem muita gente que sabe fazer o DAS, sabe porque ele vai lá, clica no domínio e gera a guia. Realmente é muito prático, estando tudo parametrizado, por isso que eu falo. Sistema ele foi feito para usar de forma 100% plena e completa, mas tem que ter cuidado. Por quê? Eu sempre pego alguns dos meus colaboradores aqui e faço um teste. Olha, calcula esse DAS aqui para mim na mão. O que é na mão? É você fazer na mão, na canetona. Para saber, você tem que ter o senso crítico em saber se o sistema está calculando certo. Porque lembra que eu falei,
sistema é uma máquina. É você que vai dizer para ele. Se você dizer que ele vai ter que apurar o DAS desse jeito, ele vai apurar. Não necessariamente quer dizer que está certo. Então todo sistema ele é muito bom de parâmetro desde até onde você sabe parametrizar isso da maneira correta. Então, se nesse momento você considera que o custo do domínio é elevado para quem está começando, que possa ser elevado mesmo, e existem outras opções de mercado. Ah, Eduardo, existe outras opções. Agora você tem que avaliar aqueles pontos que eu falei com cada um de vocês ontem, se realmente vale a pena você começar. Tem outros sistemas, já vi, tem muitos colegas que começaram com SCI e não tem reclamações nenhumas, tem outros também que a gente tem começando aí. Mas assim, se você dominar muito bem o parâmetro desse sistema, se você dominar muito bem o parâmetro de cada empresa dessa, ele vai também ser muito bom, porque o parâmetro nada mais nada menos é você refletir o espelho da legislação em cada uma delas, tá? Jéssica, o escritório precisa de um certificado de cada cliente o seu? Sim, vamos lá. O certificado digital é porque o que acontece? Quando a gente vai fazer algumas obrigações acessórias, né? Quando eu falo de obrigações acessórias, cara, eu tento passar o máximo que a gente sabe, o máximo que eu sei aqui de conhecimento dentro de uma empresa de contabilidade. Mas eu acho que cada um de vocês já deve ter notado que o conhecimento, a rotina, ele é intensa. Por isso que nesses 20 dias ou 21 dias, simplesmente em lives, tentando compartilhar, dar o meu máximo para cada um de vocês, muitas vezes não é suficiente, porque a gente precisa muitas vezes de prática, de gravações de telas, de passo a passo, ou seja, um negócio um pouco mais aprofundado. E quando a gente se aprofunda, a gente começa a entender que existem algumas obrigações acessórias. Quando eu começo a falar isso, eu espero que você já esteja familiar, ou seja, é algo que a gente precisa cumprir para o governo, que você só envia com o certificado digital da empresa. Mesmo você tendo procurações, você só consegue enviar com ela. Mas são algumas pouquíssimas exceções. Eu aqui tenho o certificado digital meu, pessoa física, como contador. Tenho o certificado digital meu como CNPJ, como empresa, que eu tenho da minha empresa. E também tenho os certificados digitais de cada cliente específico. Por quê? Porque são situações diferentes. Tem declarações que vai ser preciso utilizar o teu certificado. Por exemplo, para entrar no ECAC, você entra via procuração. Para mandar obrigação acessórios, você entra via procuração. Mas tem algumas coisas específicas, por exemplo, para mandar o SPED contábil, você precisa da assinatura da empresa. Então é muito particular. De via de regra, você tem que ter o teu da empresa, o teu como contador e o da empresa como CNPJ. Basicamente, você vai precisar desses 3 tipos de certificados digitais para cada situação específica, para cada situação em cada momento. Maria da Conceição, para obter o NIBO é fácil? Eu uso o NIBO para 2 coisas, né? Basicamente para 2 coisas. Eu uso o NIBO para o NIBO Obrigações, que até onde a última vez que eu conversei com eles, essa ferramenta ele era gratuita para contadores, ou seja, para te ajudar a controlar as obrigações acessórias. E eu uso também, lembra que eu falei lá na aula de ontem, não sei quem estava aqui comigo, olha, eu estou te trazendo as principais que eu acho que são indispensáveis para você começar, para você evitar gasto desnecessário no início. Tá? Sem essas, eu acho que é difícil você começar. Agora, é somente essas que eu, Eduardo, utilizo? Não, eu utilizo, por exemplo, mais ferramentas do NIBO. Eu utilizo uma coisa que eles têm muito bacana que se chama NIBO Importador Universal. Ou seja, simplesmente você pega algumas planilhas de Excel que o seu cliente tem com pagamentos e transforma aquilo em lançamento contábil. Ah, Eduardo, o que é isso? Muito aprofundado, tema muito aprofundado, que não vale nem a pena a gente debater isso aqui. Mas é algo que eu utilizo também. É relativamente fácil você obter o NIBO, obter essas ferramentas que ele disponibiliza para cada um de vocês. Pessoal, espero profundamente ter ajudado cada um de vocês. Espero que realmente vocês esteja fazendo sentido esse bate-papo que a gente vai tendo aqui nessa reta final de lives, nessa reta final de conteúdos. Eu espero que tenha surgido várias dúvidas para você. Tem pessoas que possam imaginar que está comigo aqui desde o primeiro dia. Nem lembro mais quando a gente começou esse desafio. Eu só sei que hoje faz 18 dias intensivamente de aulas,
pontualmente às 20 horas para estar compartilhando um pouco mais da minha experiência com cada um de vocês. Recentemente uma pessoa me mandou mensagem: Eduardo, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo por quê? Simples, porque eu passei o que cada um de vocês está passando. Simplesmente que é incomum ver pessoas compartilhando um pouco do conhecimento prático para cada um da gente que está saindo da faculdade. E quando eu dava aula, até hoje, né, como eu tenho alguns contatos com alguns ex-alunos, as pessoas me perguntam: Eduardo, pelo amor de Deus, eu preciso de experiência contábil, eu preciso de entender a rotina de contabilidade. Inclusive, tinha alguns professores que queriam que eu voltasse e desse aulas especificamente práticas dentro de faculdade, mas assim, o meu tempo, infelizmente, ele é um pouco mais demandado, então eu falei: poxa, eu preciso ajudar esse pessoal de alguma maneira possível. E a maneira mais viável que eu encontrei, mais fácil, é gravar uma sequência de 21 conteúdos totalmente gratuito. Quem está aqui desde a primeira aula, nunca cobrei nada e nunca vou cobrar nada, simplesmente para ajudar cada um de vocês, porque eu acredito que um pouco de informação que a gente traz já dá um norte bastante claro para cada um de vocês. É óbvio que, caso a gente precise de um acompanhamento um pouco mais de perto, um acompanhamento um pouco mais aprofundado, aí a gente tem outras possibilidades, que é simplesmente para te acompanhar de perto durante toda essa jornada, durante todo esse processo, para cada um de vocês. E sempre peço no final dessas lives, se isso está fazendo sentido para você, até para que outras pessoas saibam o quanto esse conteúdo está sendo importante para cada um de vocês, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube, coloque sempre nos comentários, coloque nos seus stories, compartilhe com mais pessoas, porque a gente tem inúmeras pessoas querendo entender um pouco mais sobre rotinas contábeis de fato dentro de uma empresa de contabilidade, mas a gente não consegue. Por algum motivo, né, algumas limitações do próprio Instagram, a gente não consegue fazer com que isso simplesmente apareça na telinha de cada um de vocês. E a forma que cada um de vocês que vendo agora esse vídeo ao vivo ou vendo depois pode me ajudar pegando essa live, compartilhando com pessoas, clicando no coração cada vez mais, e sempre que essas lives terminam no YouTube, clicar no gostei e comentar o que você está achando dessas aulas para cada um de vocês. Simplesmente um forte abraço para você. A gente está chegando na nossa reta final do desafio, mas amanhã a gente tem mais conteúdo específico para cada um de vocês que está começando o teu escritório de contabilidade. Foi um forte abraço estar com vocês. Te espero amanhã no mesmo horário, no mesmo local, às 20 horas. Um abraço e até mais.